desconhecidos da imprensa, né? Os que certamente, né, falam e se expressam mais publicamente com relação a isso. Eu destacaria aqui o Jason Miller, né? Eu acho que a gente deve um muito obrigado a ele em ter conseguido atrair a atenção do presidente Trump para aquilo que está acontecendo no Brasil. E desde o começo a nossa ideia foi sancionar o Alexandre de Moraes, né? E depois, caso isso daí não surtisse efeito, seguir adiante em todas as demais autoridades que dão suporte para esse regime, porque o Alexandre de Moraes ele não age sozinho, ele age com o amparo de outras autoridades brasileiras. Quais seriam as Né? Mas o outras? presidente Trump... Quais seriam as outras? Desculpa, Eduardo. Quais seriam, já só para não perder aqui o fio da meada, quais seriam as outras autoridades que poderiam ser sancionadas após o Moraes? Todas a aquelas lista é que imensa, viu? Hã? A lista é imensa. Não, a lista é imensa, porque é importante saber que começa no Alexandre, mas o levantamento foi feito até chegar a agentes da Polícia Federal que trabalharam no processo, pessoas com posição-chave no Tribunal Superior Eleitoral. Vai depender do tamanho do remédio amargo que a ditadura brasileira quer tomar e quantas pessoas que vão mantê-lo no ar, Diogo. Mas, obviamente, você pode começar pelo Alexandre de Moraes. Já foram sancionadas na semana passada outras autoridades junto do Alexandre na questão de visto, né? Então foi o Alexandre mais 7 ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É possível, extremamente possível, que venha uma nova leva de sanção de vistos mais abrangente, que envolva outras figuras, inclusive do Poder Legislativo. E você tem as sanções Magnitsky, porque essa separação é importante que as pessoas tenham, né? As pessoas fazem confusão. Existe tarifa, que é uma taxa que é cobrada para as importações. Existem sanções de visto, que foram essas levas que foram emitidas já na sexta-feira passada, e existem as sanções Magnitsky. Além destas, existem os embargos ao país. Então, são armas diferentes dentro do arsenal diplomático americano. Algumas pessoas vão sofrer sanções Magnitsky, outras pessoas devem sofrer sanções só aos seus vistos. As sanções Magnitsky que normalmente têm consequências financeiras, né? Mas quais outros nomes foram citados, Eduardo? Desculpa, pode continuar, por favor. Eu acredito até que as tarifas já viriam, né? O Brasil há muito, você tem o Alexandre de Moraes atropelando a lei, a Constituição, fazendo uma perseguição muito semelhante àquilo que o Donald Trump sofreu nos Estados Unidos. Então isso daí não é nem difícil de você conseguir explicar para as autoridades americanas, né? O Trump ele tem nomeado, tem feito muitas nomeações pelo foco político, né? Nem sempre aquilo pelo foco técnico. Eu acho que ele aprendeu isso no primeiro mandato, né? Dá para você casar as duas coisas, botar gente qualificada e com a mesma visão de mundo que a sua em pontos chaves. Então, isso tudo, eu já me arriscaria a dizer que o Brasil estava na rota da tarifa. Não faz sentido o Trump estar tarifando dezenas de países e não o Brasil, que está, enfim, recebendo navio sancionado de guerra do Irã, né, que está falando as questões de liderar o fim do padrão dólar, né, criação de moeda única do BRICS, mas isso daí, eu acho até, Diogo, que foi secundário. Tanto é que o Brasil ele recebeu uma tarifa maior do que os outros países devido àquilo que está na carta do Trump. O Trump ele quase não fala em nada comercial naquela carta que ele fez inicialmente, endereçada ao Lula, onde ele abre falando de Jair Bolsonaro e dos seus apoiadores. Ele fala da perseguição política, ele fala de caças bruxas, ele fala de regulamentação das plataformas de rede social, ele fala de censura, e tudo isso daí sempre tem vindo do Supremo Tribunal Federal, notoriamente Alexandre de Moraes. Então, essa tarifa elevada de 50%, ela tem este conteúdo. E o Trump, né, como negociador que é, né, famoso, né, a vida inteira dele feita com base em negociações, ele gosta de ter todas as opções na mesa dele. E uma vez que chegar na mesa dele, ele é que toma a decisão. Então, é óbvio, né, que eu não gostaria que nós estivéssemos passando por um momento desse. Mas o Brasil, não somente aos olhos do Trump, mas aos olhos do mundo, você pode ver, né, o diretor-geral da OTAN falando em possíveis sanções de 100%, porque o Brasil tem comprado produtos da Rússia e sustentado a guerra contra a Ucrânia. Você pode ver que isso daí não é algo exclusivo do Trump, não é algo exclusivo para Jair Bolsonaro. É uma situação que o Brasil está atravessando, onde a gente está chegando muito perto de ser visto pelo mundo como um país igual ao da Venezuela. A Venezuela faz isso, ela tirou a Maria Corina Machado, né, tornou ela inelegível durante 15 anos. Lá eles colocam, né, opositores na cadeia. Lá não há o devido processo legal.
Lá de quem vai protestar na rua contra o Maduro está tomando de 10 a 15 anos de prisão. Mesma coisa em Cuba. Né? Na Nicarágua é pior ainda. Né? Os 7 concorrentes do ditador Daniel Ortega foram presos. Daqui a pouco o Jair Bolsonaro vai ser preso. E aí, como é que vocês acham que a gente vai chegar em 2026 para uma eleição onde o líder da oposição está preso e não há qualquer nexo dele com as acusações? Então, fica notório toda essa perseguição. E o Trump está fazendo pressão nesse sentido. Então, é importantíssimo que nós saibamos que existe uma crise institucional antes da questão comercial nesse ponto das tarifas. Deputado, só para deixar claro, Paulo, só para eu emendar a pergunta aqui para a gente não perder o fio, por gentileza, deputado, só para deixar claro, então, vocês, pelo que eu entendi, não pediram em momento nenhum sanções comerciais contra o Brasil, é isso? Vocês não pediram isso? Era para ser o último recurso de um longo processo. Então, perfeito. Então foi apresentado. Vocês apresentaram essa opção. Nós não apresentamos essa opção. Mas, essa opção faz parte... mas o último recurso de quem? Se vocês falaram que organizaram uma lista de autoridades e tal, então posso imaginar que... O arsenal diplomático americano. Isso, mas vocês pleitearam isso? Isso é importante. Paulo, só para entender se sim ou não, porque para eu encaminhar a pergunta corretamente. Se vocês, em algum momento numa conversa que vocês tiveram com alguém, vocês chegaram a citar, olha, se nada der certo, temos essa opção de tarifas. Vocês chegaram... Nós não precisamos... Não precisamos fazer isso, porque os americanos apresentaram essa opção antes de todo mundo. Então vocês sabiam que essa era uma possibilidade. Pois é, sabiam que viria. Quando vocês pediram sanções para o Brasil... Vocês deveriam saber também. Não, mas vocês nas reuniões que vocês fizeram fechadas, às quais nós não tivemos acesso, nessas reuniões essa opção foi apresentada, vocês sabiam que isso poderia vir e consentiram com isso, ou em algum momento vocês falaram, não, isso não nos interessa, penalizar o entregador do iFood, a moça que cola gel na unha, o rapaz lá que trabalha na